Olá, tudo bem com você? Espero que todos vocês estejam bem, debaixo da presença do nosso Deus, recebendo o seu cuidado, a sua providência, o seu amor, né? Porque o nosso Deus é um Deus sempre presente ao nosso redor. E como é bom, né, estarmos mais uma vez nessa transmissão, nessa gravação em culto que se faz, né, por meio das plataformas digitais, no propósito de estar abençoando a sua vida. Você que ainda não está indo conosco presencialmente, né, como é bom poder usar essas plataformas para poder chegar ao seu lar, levando a palavra de Deus, levando um pouco de nosso culto como igreja. Para quem não nos conhece, nós somos a Igreja Batista do Cotirindaba. Eu sou o pastor Pablo e vou estar aqui com você, né, ao longo dessa transmissão, trazendo uma mensagem para o seu coração. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar nesse instante? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela permissão, pela bênção que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos virtualmente reunidos, ó Deus. Como é bom, ó Deus, desfrutar desse privilégio do Senhor, Pai. Como é bom usar dessa tecnologia, dessa ferramenta, para abençoar, alcançar vidas, ó Deus, ministrando a Tua palavra, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que transforma nossas realidades. Age, ó Deus, em cada um de nossos corações, ó Deus, ao longo dessa transmissão. Abençoa cada lar, cada casa, ó Deus, cada família, né? Que a Tua presença seja cada vez mais constante e real no nosso meio, né, como seres humanos, ó Deus. Toma as nossas vidas, né, no Teu altar nesse instante, vem estar conosco ao longo deste culto, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos louvar o nome do nosso Deus. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, atraiu e eu, sem palavras,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Como é bom poder louvar o nome do nosso Deus. Nesse instante, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar comigo a leitura que eu vou fazer no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: Enquanto navegavam, ele adormeceu, e caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e esses cessaram e veio a calmaria. Vamos orar? Amado Deus, como é bom depender do Senhor, como é bom saber que o Senhor nos ama, que o Senhor tem ministrado sobre cada um de nós, ó Deus. De modo especial, quero te pedir, te agradecer desde já por cada vida que está conosco, conectado conosco neste culto, nessa adoração, neste momento, ó Deus, de reflexão. Quero, Deus, te pedir que o Senhor, através do teu Espírito, possa ministrar em cada coração, Deus. O Senhor tenha liberdade de ministrar sobre as nossas vidas, Deus. Toma a nossa vida no teu altar por esse instante, Deus. Fala aos nossos corações. Fala ao coração de cada um daqueles que nos assistem por agora, Pai. Que a tua palavra possa encontrar cada um daqueles que o Senhor deseja encontrar neste instante, por este meio, né, nessa transmissão, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês sobre enfrentamento de tempestades. E antes de qualquer coisa, eu pergunto a você: como você tem enfrentado as vossas tempestades? As tempestades da vida? Como tem sido exatamente essa realidade sua de enfrentamento em relação a elas? Se tem uma figura de linguagem muito utilizada pelos seres humanos, exatamente a comparação dos problemas, as lutas, a uma tempestade. Digamos que esta realidade está presente em muitas vidas. Por vezes, a associamos aos dilemas, às dificuldades que enfrentamos diariamente. A uma tempestade, sendo ela como uma tempestade que atravessamos.
Isso pode ser percebido diante de desemprego, problemas financeiros, perdas, doenças, dificuldades familiares e outras mais. São várias as razões que nos fazem enxergar ela como algo presente em nós. O interessante quando se pensa nessa realidade é que ela, como uma tempestade que é algo que tende a ser passageiro. Nós precisamos nos capacitar para exatamente enxergar essa realidade dessa forma, algo passageiro. Toda realidade, por mais difícil que seja, ela é algo passageiro. Embora quando se está enfrentando este dilema, essas circunstâncias, ela muitas vezes parece ser uma eternidade. É assim que a sensação que muitos carregam diante dos seus dilemas. Veja uma definição que encontrei no livro e recentemente estava lendo, quando estava tratando exatamente nesse foco, o foco de colocar o olhar, né, do ser humano na realidade de tempestades. Dizia o seguinte o livro: tempestade, ela não é garoa, chuva fraca. Tempestade é chuva intensa acompanhada de vento forte, relâmpago e trovões. Tempestade gera desconforto, insegurança, medo, e parece que vai demorar para passar. É exatamente assim que encaramos, muitas vezes, os problemas que nos cercam. Talvez alguns de vocês tenham experimentado exatamente isso na atualidade que temos vivido. Tem vivido a intensidade dos seus problemas e não tem enxergado uma luz a clarear. Fique certo. Apesar disso que você esteja vivendo, né, seja tão difícil como talvez tenha parecido para você, tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Nós estamos enfrentando um período muito delicado em nossas vidas, que tem mexido bastante com o nosso ser, que tem, por vezes, se apresentado como algo duradouro e persistente. Essa realidade de pandemia facilmente pode ser identificada assim. Estamos num processo delicado em nossa história. E como disse no domingo retrasado, domingo passado, tem nos levado muitas vezes à exaustão. Por isso eu quero desafiá-los a pensar sobre como você tem encarado vossas tempestades. Eu quero propor alternativas para que você, que está nos assistindo hoje, acompanhando essa transmissão, você possa, apesar do seu sofrimento, dor, cansaço e dificuldades, possa conseguir encarar essa realidade, seja ela qual for, no momento que for, exatamente com a perspectiva diferenciada, né, diante das suas circunstâncias. Posso convidá-lo nessa direção? O texto que nós lemos, ele mostra sobre uma tempestade física e real, e os personagens nessa narrativa estavam lidando. Vimos que o Senhor Jesus, diante desse contexto, diante dessa situação real, física, ele estava dormindo. Enquanto tudo ao seu redor parecia totalmente descontrolado. O versículo 23 registrou de forma clara que havia um sentimento de que eles estavam em perigo. Os discípulos sentiam como se estivessem em perigo antes de acordar o Senhor Jesus. Essa postura de Jesus de estar dormindo, creio eu que seja a melhor postura a se fazer em meio às circunstâncias como essas.
a postura de confiar e descansar no Senhor em meio aos dilemas que nos confrontam. Sei que não é uma postura fácil, entretanto, entendo que seja uma postura possível, principalmente para aqueles que conhecem o Senhor. Mas antes de nos apegarmos a esse texto de Lucas, capítulo 8, observando na postura de Jesus, se espelhando nele, para de alguma forma sermos influenciados por ele em meio a nossas tempestades, antes mesmo também de aprender com a postura dos discípulos, que em meio aos seus dilemas de medo e terror, homens que eram acostumados, é importante se dizer isso, homens que eram acostumados a tempestades em alto mar e que nessa conjectura, nessa realidade, na hora que eles estavam deparando com essa tempestade específica, eles se desesperaram e buscou no Senhor a resposta. Então, antes de olhar para eles e aprender com eles a também buscar no Senhor, antes de tudo isso, eu quero convidá-lo a olhar para um outro texto. Ou melhor, outros versículos que, como esse, serve de base nessa reflexão que estamos fazendo por agora. E ele está em Naum, capítulo 1. Acompanhe comigo apenas a leitura de metade de um versículo, mais um outro, né? A parte B do versículo 3 e o 4, e por fim o versículo 7 de Naum. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. No versículo 7 nós vemos o seguinte: o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O livro do profeta Naum foi escrito na intenção de mostrar ao povo de Nínive o juízo do Senhor. Os ninivitas estavam vivendo uma vida totalmente distante do Senhor, uma vida cheia de transgressão, idolatria e opressão ao povo de Israel. Eles estavam oprimindo, sendo instrumentos, né, como adversários, inimigos do povo de Deus. E por isso, por essa realidade, em Naum nós encontramos que eles iriam pagar muito caro pelos seus pecados. É com base nisso que é proferido exatamente essa mensagem do capítulo 1, que eu fiz questão de frisar apenas alguns versículos. Apesar dessa circunstância, os versos que nós lemos, eles nos mostram verdades muito importantes para a nossa reflexão sobre como enfrentar as tempestades. Nesses pequenos versos, nós podemos aprender e sermos estimulados por Deus quanto à postura diante das adversidades que enfrentamos. E a primeira coisa que podemos ver é que Deus faz o seu caminho na tempestade. Esta é a primeira coisa a ser dita. Deus está na tempestade. No contexto da mensagem de Naum, era Deus que se fazia presente na tempestade para chamar a atenção dos ninivitas. E isso aconteceu também numa história paralela a essa,
de um homem que ia pregar ao povo de Nínive. Jonas. O livro de Jonas nos relata que Deus convidou Jonas para pregar aos ninivitas arrependimento ao povo de Nínive. Jonas não quis assim o fazer, ele quis fugir para o lado oposto de Nínive, e no meio desse percurso, no alto mar, uma tempestade veio sobre eles. E aí todo mundo aflito, Jonas disse, é por minha causa que está vindo sobre vocês essa tempestade. E aí ele foi jogado no mar. Deus se fez presente naquela tempestade. Num contexto de disciplina, de correção, Deus estava presente na tempestade. No nosso contexto, seja o propósito que for, Deus se faz presente também na tempestade. Nós precisamos enxergar isso para poder termos posturas diferentes. Queridos, nada foge do controle e da permissão das mãos do Senhor. Como disse o texto que nós lemos, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar. Exatamente isso que acontece. Tudo está no controle de suas mãos. Ele permite que isso ocorra para que algo aconteça em nossa realidade. Nós precisamos compreender isso para estarmos aptos a aceitar e permitir que a mensagem de Deus, aquilo que ele se comunica em meio a esses dilemas tão difíceis, tão delicados, ganhe vida em nossos corações. Se nós não formos capazes de enxergar ele, a presença dele em meio à tempestade, pouco significado terá o enfrentamento a esses dias de luta que nós estamos atravessando. Nós tenderemos a continuar do mesmo jeito que antes, sem haver uma mudança, sem haver uma correção de valores, correção de vida. Ou melhor, nós iremos continuar a não enxergar o seu fim. Porque não há fim quando nós não vemos Deus na própria tempestade. Então, essa é a primeira coisa a se compreender. Deus está na tempestade. E Ele, com seu poder, está querendo promover algo em nossas vidas. Nós precisamos estar aptos a enxergar dessa forma. A tempestade tem um propósito. E o mínimo que podemos fazer, ou deveríamos fazer, é permitir que esse propósito se cumpra em nossas vidas. Tem um ditado que serve para a aplicação deste primeiro ponto. E o ditado diz o seguinte: se a vida te der limões, faça com ele limonada. Então, se você está enfrentando algo difícil, aproveite esse momento difícil, delicado, confuso, para que algo seja extraído daí, dessa amargura que existe. Algo que seja profundamente útil, profundamente transformador na sua existência e na sua vida. Faça aquilo que você está enfrentando, de fato, ganhar um significado. A segunda observação que faço em relação ao que nós lemos no livro de Naum, com relação à tempestade, aquilo que nos é mostrado ao expor essa realidade,
tempos de angústia, é quando ele diz o seguinte: o Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Queridos, algum de vocês tem dúvida sobre a bondade de Deus? Esse é um dos atributos mais perceptíveis do Senhor. A sua bondade é facilmente compartilhada conosco e percebida dia após dia. A Bíblia ela também está recheada de textos que mostram essa verdade. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Quantas vezes nós não aprendemos, através da vida de alguém, exatamente essa apresentação? Nós nem precisamos ler, basta fechar os olhos e olhar para a nossa própria realidade, nosso contexto, o que já vivemos, já experimentamos, e muitas vezes o quanto nós não merecemos receber coisas do Senhor, que só recebemos. A única alternativa para recebermos o que recebemos de bênção do Senhor se diz respeito à sua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Então, a misericórdia e a bondade do Senhor ela é uma realidade. Inclusive, no texto que nós lemos, olhando para Naum, diante do contexto dos ninivitas, estava ali uma mensagem de juízo, de condenação por vários absurdos que os ninivitas assim já tinham feito. E Deus, apesar de estar lançando um juízo, ele estava apto a manifestar graça, amor e perdão. E nós vimos isso literalmente quando pensamos e lemos a respeito de Jonas. Quando Jonas encarou o seu caminho de ir pregar aos ninivitas, o que ocorreu? Os ninivitas se arrependeram dos seus pecados e Deus manifestou graça perdoando aquele povo que seria destruído por conta do arrependimento deles. Então, Deus ele manifesta graça, bondade sobre a humanidade. Queridos, Deus é bom. Então, enquanto a tempestade vem, quando ela vem, ele também nos permite que nós venhamos encontrar refúgio e segurança em sua presença. É exatamente isso que Naum, versículo 7 do primeiro capítulo, nos mostra. Ele se oferece como refúgio. É isso que o texto está dizendo. Eu sou refúgio. Como diz o salmista também, em outro contexto, na sua experiência, na sua realidade vivida, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Em Deus encontramos a segurança, a fortaleza, o refúgio diante dos contextos tão difíceis que nós estamos vivendo. O salmo que eu citei para você está lá no Salmo 46, versículo 1 a 3. Depois você pode ler com calma. Nós precisamos encarar a tempestade apegados nessa verdade, encontrando segurança nele, encontrando a segurança que ele nos passa em momentos tão turbulentos como
temos vivido. Seja o motivo que for, aquilo que possa significar a tempestade de lutas que estejamos enfrentando, em Deus encontraremos refúgio. Podemos confiar. Tendo dito isso, voltamos ao texto inicial do capítulo de Lucas, capítulo 8 de Lucas. A tempestade que os discípulos, junto com Jesus, encararam nessa realidade. Eu quero olhar com vocês as posturas presentes nessa narrativa para que elas nos estimulem também a reproduzir o mesmo. E a primeira postura seria exatamente a dos discípulos, que buscaram em Jesus a resposta. Os discípulos, ao verem as coisas fora do controle, saindo do controle normal, natural, eles foram até Jesus clamar por socorro. Nós devemos fazer o mesmo. Nós precisamos ter essa postura de fazer o mesmo também, reconhecendo as nossas limitações, muitas vezes. Em outro contexto, Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, e serve para mim e para você, como um estímulo, como combustível na busca pelo Senhor diante da nossa realidade difícil. Ele diz o seguinte, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos praticar exatamente isso. Se dispor a buscar o Senhor em meio às lutas que enfrentamos. Confiando e testificando do seu cuidado. Essa é a primeira postura que eu quero frisar com vocês. Busquem no Senhor. Não passem a tempestade sozinhos quando se tem um Deus tão presente e quer nos ajudar como refúgio, como fortaleza, como o texto da 1 tão bem nos mostrou. Busquem no Senhor. Vão até Ele. Vinde a mim. Esse é o convite de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Vá até Jesus. A segunda postura, nós precisamos sermos influenciados diante do relato de Lucas, capítulo 8, é a postura de Jesus. A postura de aprender a descansar quando tudo parece sem controle. Nós precisamos permitir que a nossa fé cresça, se desenvolva ao passo que quando tudo parecer desesperador, como disse o texto de Naum, conhecendo a bondade do Senhor, a bondade de Deus, conhecendo que Deus conhece quem nós somos. E Ele, melhor que ninguém, conhece exatamente quem somos nós, cada detalhe, cada fraqueza, cada limitação. Conhecendo isso, aprender a desfrutar da tempestade também, descansando. Era um bom descanso. A oportunidade em meio à tempestade para encontrar descanso.
Essa é uma perspectiva importante para nós enxergarmos. Deixar que a tempestade nos leve na direção que ela está a nos levar. Porque, como eu disse, há um propósito. Nós precisamos permitir ser conduzidos por ela. Conduzido pelo Senhor que está nela. Então, nós precisamos aprender com essa postura de Jesus. A descansar. A descansar exatamente quando ela estiver ocorrendo. Deixando com que o seu propósito se cumpra. Precisamos aprender a encarar a tempestade exatamente com a postura de descanso. Então, neste momento, neste dia de reflexão, eu quero desafiá-lo a permitir que a sua fé cresça, a permitir esse amadurecimento na sua fé. No contexto de Lucas, nós vemos Jesus perguntando aos discípulos: onde está a vossa fé? Porque ele viu o quanto atemorizados eles estavam. Que ele possa ver que nós estamos firmados nele, e que a nossa fé que esteja crescendo, desenvolvendo cada vez mais e mais, ao ponto de não nos desesperarmos, mas podermos descansar no Senhor. Ou, como eu disse na última reflexão, aprender a esperar no Senhor. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração nesses dias ainda turbulentos como nós estamos vivendo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a nos espelharmos, a manifestar essas posturas, de buscar nele e de descansar nele. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por mais essa oportunidade de ouvir a Tua voz. Quero, Deus, te pedir de modo muito especial que Teu Espírito continue ministrando sobre as nossas vidas, que possamos conhecer cada vez mais o Senhor, Pai, desfrutando da Tua bondade, da Tua imensa bondade por nós, Deus, do Teu imenso amor por cada um de nós. Toma nossos dilemas, ó Deus. Queremos aprender com o Senhor a enfrentar nossas tempestades. Queremos aprender a buscar no Senhor a resposta. Queremos, ó Deus, aprender a descansar em meio a esses dilemas, porque sabemos que na tempestade o Senhor está. O Senhor está conosco, Deus, na tempestade. O Senhor está agindo de alguma forma na nossa existência através desses dilemas que nós temos enfrentado. E nós, diante dessa realidade, nós queremos, ó Deus, encontrar no Senhor, Pai, com a nossa fé, encontrar no Senhor o refúgio, a fortaleza e a segurança que nós precisamos, porque o Senhor é presente, ó Deus, a nos oferecer isso, Pai. Então, toma nossa vida no Teu altar, Pai. Toma este momento no Teu altar. Abençoa cada vida que está acompanhando essa mensagem, por agora, Deus. Que o Senhor inunda os seus corações com a Tua presença, com o Teu Espírito. Que o Senhor complete a Tua obra, que o Senhor queira assim fazer, Pai. Toma essa vida no Teu altar. Muito obrigado por mais este momento. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela semana que o Senhor vai nos dar. Livra-nos de todo mal, guarda e nos protege, que em breve, mais uma vez, estejamos juntos, nem que seja virtualmente falando, para compartilharmos da Tua palavra, para sermos transformados pela Tua palavra. Fica conosco, fica com o Teu povo, é assim que nós oramos, é assim que nós agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus.
Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós e todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus, assim, nos abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana a todos vocês. E antes de encerrarmos essa transmissão, dá o seu like aí, compartilhe essa mensagem com os seus, ajude para que as plataformas estejam promovendo ainda mais esse momento nosso com as pessoas, né, manifestando a graça, a bondade do Senhor na vida delas. O que Deus possa usar grandemente a sua vida. Até a próxima. Deus abençoe.